que para quem tem a largada diferente, você está sempre no retardatário. Você tem que estar sempre se provando 2, 3 vezes mais. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Aqui onde você encontra as grandes histórias através de grandes personagens que atuam na área da logística, vários modais e histórias sensacionais de vida. Hoje nós temos um convidado que tem uma história bem legal para contar pra gente, mas, como sempre, antes de apresentar ele, eu vou fazer algumas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto ser uma realidade. Um abraço para o Pedro Assis, da PGLock, para o Steve, Camila e Rodrigo Gomes, da Intertrans, o Gerbson e a Lilian, da Kairos Transportes, Fabiane Léo, da Oliveira Reparos, Rafael Lima, da SOC, Marcelo Pousada Bastos, da Videira Engenharia, Doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, pessoal dos postos Portal de Santos, Delize Salgateria e o Luizinho e o Elienay da eProfessional. Mas vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, ele que é especialista na parte de ferrovias, teve um longo tempo de atuação e vai contar um pouco da história dele pra gente. Seja muito bem-vindo a bordo, Antony Carraro, que é diretor executivo da Carraro Engenharia. Bem-vindo. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Sou muito grato. Agradeço a todos, aos patrocinadores, ao público que vai estar vendo também o podcast, que de alguma forma a gente consiga levar um pouco de conhecimento, trazer um pouco da mensagem também que possa contribuir, né? E o papel nosso é servir. Então, eu costumo dizer que eu tô aqui em terra hoje, né? Para poder colaborar e ser um entusiasta de dividir o conhecimento. Então, que eu consiga, durante esse tempo aqui, ser humilde e consiga trazer bastante inspiração para quem consiga nos ver. Só pelo pouco que a gente já conversou antes da gente começar o episódio, tenho certeza que você tem muita coisa a passar para a gente, uma mensagem boa, tanto relacionada à tua vida, mas também relacionado a onde você exerceu praticamente grande parte da tua vida, que foi trabalhando com ferrovia. Sim. Então é um assunto muito interessante, que poucas pessoas conhecem e vai ser muito legal a tua apresentação. Então, agradeço. Pode começar contando como tudo começou. Bacana, a história é longa, né? Mas vou tentar resumir ao máximo ali, né? Durante todo esse tempo, né? Quando isso pelo âmbito de 2006, eu recebi um convite de um vizinho meu que trabalhava na ferrovia, uma pessoa que eu sou muito grata, que deu o pontapé inicial na minha carreira, né? Faço questão de comentar o nome dele aqui, né? Euridio Soares. Ele me deu a primeira oportunidade, né, para ingressar na ferrovia. Como é um segmento muito fechado, né? Poucos conheciam também. Acaba que um vai chamando o outro, vai indicando, né, vai dando as oportunidades. E em 2006 eu iniciei minha carreira, iniciei na parte operacional, como auxiliar de operações, e ali começou a história, né? Então, durante todo esse caminhar aí de como auxiliar de operações, eu fiquei num momento de transição, onde a ferrovia transitava, né, do âmbito de... Tal, né? Ela era estatal e migrou para o âmbito privado. E para a questão da privatização, né, muita daquelas pessoas ali estavam com aposentadoria prévia, né, outros já estavam também para buscar outros desafios. E aí, diante disso, a gente, né, com muita vontade, que é o que a gente vem trazendo, né, consigo, né, e a determinação, eu entendi que ali, cara, o que eu vou conseguir buscar, porque eu não conhecia nada de ferrovia, e a complexidade do assunto, né, tem muita coisa que é diferente, que não roda muito com o âmbito que a gente vive, né, no dia a dia. Como é que eu vou conseguir minimizar esse conhecimento para maximizar o meu resultado, né? Então, eu comecei a conectar com as pessoas mais antigas que ali estavam naquele momento e comecei a absorver um pouco daquele conhecimento. E aí, muitas das vezes, né, em algum momento que tinha oportunidade, até
de forma cara, eu vou ficar um pouco mais aqui, eu não vou embora, para mim poder pegar a pessoa Y que ia chegar no próximo turno, para poder, que eu sei que ele era um grande mentor, né, que ia colaborar com o meu conhecimento para mim poder aprender um pouco mais. E aí, diante disso, fui aprendendo um pouco mais, e aí nessas transições que foram acontecendo com as empresas, com a empresa chegando, que foi conduzida, né, as operações do Porto, eu tive a oportunidade Qual era a empresa na época? Na época era a LL. LL, sim. E a antiga Portofer, que hoje é a atual Philips. Eu tive a oportunidade, né, de passar para controlador de operações. Foi durante uns 7 meses, mais ou menos, de carreira. E aí foi mais uma etapa de crescimento, né? Nessa posição de controlador de operações. Eu já comecei a liderar processo, já comecei a fazer algo que eu tinha que, de alguma forma, expressar uma liderança no time que fazia as execuções de campo, né? Movimentações de vagões, movimentações de locomotiva, checklists, acompanhamentos. E isso foi me provocando a ver o quanto que, as oportunidades de liderar, a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, de entender mais das pessoas. E durante esse tempo, nessa movimentação, Emerson, né, na carreira, fiquei em torno mais ou menos de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e aí tive a oportunidade de passar para líder de turno. Foi, na época, uma posição também criada, né, naquele momento, por conta das dificuldades que passava essa transição, né, da estatal para a privada. Então, muita coisa foi se conectando com o novo. Foram idealizando, né, o time de gerenciamento foi vendo as oportunidades e foi ali encaixando novos escopos, né, para poder dar oportunidades para aqueles que estavam querendo buscar alguma coisa diferente. E aí eu fui e consegui virar líder de turno, né? E aí, sendo líder de turno, mais uma responsabilidade, mais desafios que foram provocando a gente a ser melhor ali e se desafiar, né? E chegou no momento ali da carreira que começou a bater um pouco já no teto. Por quê? Porque eu não tinha nível superior no momento e aí precisava de nível superior para poder dar os próximos passos. E aí eu comecei a fazer faculdade naquele momento de logística. Sim. Né? E aí fazendo a faculdade de logística foi uma atmosfera totalmente diferente. Foi algo que começou a me provocar muito, porque para quem não teve naquele momento oportunidade, né, de estudar trabalhando era um grande desafio, porque era ainda maior, né? Sem dúvida, porque era a rotina do turno e aí se conectar com o estudo. E aí, justamente isso, naquele momento, eu entendi o tecnólogo como uma quebra de atalho. Eu vou fazer o tecnólogo, são 2 anos, eu me formo e consigo ali ter aquilo que precisava para poder pegar e dar os próximos passos. E aí, acho que, para quem está nos assistindo, né, e a grande importância de pessoas que passam pela nossa carreira e fazem a diferença, né? Eu tive algumas pessoas que passaram naquele momento que me provocavam para o mais. E aí a gente tem que ter resiliência também e entender que aquilo que vem para a gente em algum momento dentro do processo vai fazer a gente amadurecer de forma positiva. E eu recebi numa provocação do feedback: Anthony, aonde você quer chegar? Aí eu, né, naquele momento, sendo provocado, falei, eu tenho a intenção de chegar no seu cargo, né? Um exemplo, o gestor estava me entrevistando. Aí ele, não, tudo bem, mas o que você está fazendo para isso? Eu estou estudando. Tudo bem, você está estudando, mas o quê? Aí, novamente uma pergunta, atrelada com uma resposta. Aí eu estou fazendo logística. Aí, tudo bem, mas novamente a provocação. Você já entendeu o ambiente que você está inserido? Tudo bem, né? O curso de logística é um curso que faz parte também do negócio. Mas você já pensou num curso de graduação de longo prazo? Porque ali ele já tinha entendido que eu estava tentando quebrar um atalho. Aí ele falou... Você estava fazendo o que dava para fazer na tua cabeça, né? Exatamente. E naquele momento o que dava para mim também, porque eu já estava atrelado ao tempo, entendi ali que tinha que trabalhar com turno e falei, cara, como é que eu vou fazer para ser diferente?
E aí, Emerson, você começa a ver que o profissional que é obstinado, que ele está realmente buscando alguma coisa diferente, ele vai conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. E independente das circunstâncias, cada um tem, no seu momento, tem as suas dificuldades, cada um tem uma história, mas o protagonista da sua mudança é você mesmo. Sim. E ele deixou muito claro para mim isso. Se eu não fizesse por mim, eu não vou conseguir fazer nada diferente. Então tem que ser eu mesmo. E na minha batalha ali tinha que ser eu mesmo, tinha que buscar alguma coisa diferente. E aí, Anthony, tenta buscar algum outro curso, busca, tá? Ele me provocou ali. E aí ele falou, pô, se você... eu perguntei, aí eu devolvi para ele, mas qual a sua formação? Ele falou, sou engenheiro. Aí naquilo, eu falei, cara, com muita humildade, cara, vou entender mais o que é engenharia, que para mim era um paradigma também. Uhum. E falei, vou entender um pouco mais. Aí fui, pesquisei naquela época e saí com aquilo na cabeça. E aí saí, né, naquele momento, e aí novamente fui conversar. Na época eu também já estava namorando com a minha esposa, que está comigo hoje, a Bruna, a Ana Clara, que são a minha família, que amo de paixão. Dentro do meu propósito, é a razão da minha existência também. Sim. E o meu sogro também teve papel fundamental ali. Ele me apoiou naquele momento, falou, não, vai lá, inicia, vamos fazer junto, e que você precisar do âmbito também, que seja financeiro, eu vou te ajudar. Dá o primeiro passo. Legal. Né? E ali foi. Aí fui, estudo ali, cara, consegui, e durante essa trajetória, trabalhando em turno e estudando, foi um grande desafio. E aí mostra novamente, Emerson, que é o que eu comentei. Dá para fazer, se buscar, se ajeita. Quem trabalha em turno, eu falo isso porque eu conheço e sei, para quem vem da base, tem as dificuldades. E dá para fazer. Se a pessoa se dedicar e buscar. E fala a verdade, quando você se forma engenheiro, Sim. é tanta dificuldade, é uma realização tão grande, não é? Cara, foram momentos assim de muita realização e muito choro. E, cara, por trás disso teve minha avó que viu. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir concluir um nível superior. Poxa. Então, pra gente, assim, foi algo de muita vitória. E através disso, Emerson, eu, cara, comecei ali, busquei, falei, vou buscar. E aí tive uma oportunidade, fui chamado, né, por uma consultora de RH, no LinkedIn, me chamou, né, me convidou para trabalhar numa outra empresa, num outro segmento totalmente diferente, que era de tancagem, de operação de granéis líquidos, que eu não tinha conhecimento nenhum com aquilo. Eu vinha da ferrovia ali, trabalhando com operações ferroviárias, com muito foco de caminhão para um lado, vagão para um lado, vagão para o outro. O caminhão também, que trabalhava as entrevias ali. E como eu trabalhei muito tempo no Guarujá, eu peguei a época da Santos Brasil ali, cara, que era conflitante demais a operação. E eu topei o desafio. E fui trabalhar com operações de granéis líquidos. Isso em 2013 já. E aí já estava encaminhando para concluir a faculdade também, né, no meio disso tudo. E foi um outro desafio, porque ali eu me provoquei, cara, como é que eu vou fazer isso? Onde que eu vou conectar com isso? Como é que faz isso? E aí, com muita humildade, eu entendi alguns dos recados e fui ouvir as pessoas. Se eu não sei, se eu não conheço, eu vou ter humildade para poder conectar com a turma que está no campo. É isso aí. Porque eu cheguei numa posição de liderança, eu cheguei como supervisor de turno. E aí, nessa supervisão, nós tínhamos o time já era composto por pessoas que estavam ali, pessoas que estavam com 10 anos, 5 anos, 3 anos. E se eu não tivesse humildade para ouvi-los e entender como é que eles faziam as atividades, não ia a lugar nenhum. Eu não ia conseguir caminhar. E eu ia chegar com um monte de metodologia, um monte de ideias, e como é que eles iam acreditar naquilo? E aí a gente, né, fui conversando com o time, entendendo como é que eles funcionavam na operação, passei muita imersão com eles, passei muitas noites lá trabalhando com o time de campo, e isso foi me dando propriedade e embasamento para entender como é que funcionava a coisa no dia a dia. E foi me ajudando, e aí dentro da faculdade também, e aí eu vi quanto que era importante a questão do estudo, quanto que era importante a operação. Porque a engenharia, eu tinha conexões com as matérias, por exemplo, mecânica dos fluidos. Para o estudante que está em casa, que está vendo... O famoso McFlu.
Exatamente, que é uma matéria que desafia muita gente. É. Quando eu fui conectar isso, ficou muito mais fácil as discussões de campo, porque eu já tive a matéria na faculdade e me ajudou com embasamento técnico, propriedade para discussão. Então foi muito bacana. E durante essa caminhada, consegui fazer a formação da faculdade e aí teve um movimento na época, uma oportunidade de voltar para a ferrovia. E aí eu topei o desafio de voltar para a ferrovia. Só que aí, Emerson, foi um outro desafio. Por quê? Porque eu era da operação tática, eu era do campo, da execução, da atividade, dia a dia. Anthony, tem uma oportunidade, mas agora a gente entende que você pode vir trabalhar na área administrativa. Ou seja, novamente um novo desafio. E pra gente que eu costumo dizer assim, o Emerson, e aí como é que você se conecta com isso para poder estar na mesma velocidade daqueles que estão chegando em algum momento? E não é que para quem tem a largada diferente, você está sempre no retardatário. Você tem que estar sempre se provando 2, 3 vezes mais. Pensei para mim, eu tenho que buscar diferente. E aí, novamente, vou buscar pessoas que entendam e tenham um intelecto muito melhor para mim poder aprender também e crescer com eles. E foi em cima disso, Emerson. Tive a oportunidade, conheci pessoas melhores do que eu e fui aprender com eles também. A criticar, a olhar número, e aí comecei a familiaridade maior com Excel, maior com sistemas também que a empresa oferece. Porque quando você está no âmbito do dia a dia, foi o que eu te falei aqui nos bastidores, você vai muito para a guerra. Você está ali, cara, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que executar e o que eu vou seguir daqui para frente. E dentro daquele turno estabelecido que você tem, você executa aquilo, tem que executar com excelência, executou com excelência, o próximo que vir te rende e segue a rotina. Sim. E aí, esse desafio, né, no âmbito analítico foi o meu crescimento também, que aí me deu outras possibilidades de começar a enxergar a empresa, começar a ver de uma forma diferente também, planejamento, área comercial, finanças, entender realmente qual é o impacto. Quando você na operação não consegue realizar alguma coisa com excelência, o impacto que aquilo gira em toda a cadeia. E isso me provocou muito. E aí, como a familiaridade de quem já executou, me ajudou muito nas discussões mais críticas, Sim. no âmbito mais analítico. Porque você tinha acesso a como ocorria a operação em campo, mas você não tinha noção dos números, o que aquilo representava no valor final. Exato. Agora você estava com as duas visões, você tinha tudo em mãos. Exato. E a ferrovia é um negócio, a gente estava até conversando antes, cheio de detalhes, né? Sem que dúvida. Ninguém imagina, né? Porque um trem hoje, né, quando eu comecei, um trem andava com 1 quilômetro aqui, um exemplo. Um trem de 1 quilômetro. Hoje os trens andam com 3 quilômetros. 3 quilômetros. São 3 de 3 São quilômetros. quantos vagões? Aproximadamente em torno de 160 vagões. Nossa. E ainda tem agora o double stack ainda, né? Aqui em Santos já teve alguns testes, né, na operação da Baixada Santista, mas aqui não circulam aqui, mas para o âmbito do Mato Grosso, Sim. nas Até operações Sumaré, Sumaré, lá acontecem os double stacks, porque questões de túnel, a questão geográfica hoje em Santos e as operações de descida da serra, a aderência, elas acabam prejudicando um pouco. Até uma curiosidade para a descida da serra, né? É com cremalheira, é isso? São duas serras que tem em Santos hoje para a operação que dão acesso ao porto. Sim. Tem a operação da cremalheira, que é uma operação que ela é operação de engrenagens, é uma locomotiva no âmbito elétrico, que ela conecta engrenagens e faz a descida para o Porto de Santos. Ela tem uma limitação de peso, como também a serra da aderência, que a gente costuma dizer, né, que é uma serra que ela anda com trens maiores, com trens longos, e a capacidade dela é maior justamente porque ela não tem a questão da engrenagem. E a questão íngreme também é totalmente diferente. A serra da cremalheira tem aproximadamente 10% de queda. E a serra da aderência, ela tem 2%. Ou seja,
é diferente, né, a questão de força gravitacional que é exercida. Então, o esforço que se gera para descer um trem na cremalheira é muito maior do que da aderência. Sim. E são segmentos também um pouco diferentes, né? As operações que acontecem, óbvio também acontecem as operações de forma também parecidas em ambas as serras, né? As operações, mas o agronegócio ele é muito mais focado na operação dessa serra da aderência, e a operação da cremalheira ela é muito mais segmentada para o âmbito de container, porque ela pega o Vale do Paraíba, pega a parte de São Paulo, a parte de Minas Gerais ali, que dão acesso tanto de ida e vinda das operações do porto. Eu imagino, por exemplo, uma composição dessa, qual o peso total, mais ou menos, você tem noção? Sim, uma operação hoje da cremalheira em torno de limitação de 750 toneladas. Nossa. E a operação da descida da Serra da Aderência, aproximadamente de 16 mil toneladas. Então, é um trem grande e pesado. Imagine um bicho desse descendo desgovernado. Não pode nem... Não tem nem essa opção. As ferrovias que operacionalizam elas são muito preocupadas com a operação de segurança, e as pessoas que trabalham na atividade são extremamente treinadas justamente para poder garantir essa confiabilidade. E o âmbito de manutenção é recorrente também. Sim. As operações, igual da cremalheira, são manutenções que acontecem pelo menos 2 vezes semanais, de forma preventiva, né? E tem uma série de bloqueios que, de forma muito segura, conseguem não deixar acontecer uma operação dessa de desgovernar um trem. É realmente assustador, né? É porque pela magnitude, né, e pelo tamanho do trem, e é muito silencioso, né? Igual a gente fala muito, é até um fato curioso, a operação, quando eu comecei, né, em 2006 para 2025, hoje, né, atualidade 2025 aí, a ferrovia cresceu 158% no país. 158%. Então é um crescimento muito exponencial, né? E até 2030, a operação do porto, com os investimentos todos que as ferrovias estão fazendo hoje no porto, a estimativa do crescimento até 100 milhões de toneladas de operações. Sim. Então, hoje ela operacionaliza 50 milhões, ela está tendo a visão com os investimentos, com os crescimentos que estão acontecendo, para buscar até 50 milhões de movimentação. Então, é um crescimento de dobrar essa operação em 100%. Quando a gente vê agora, por exemplo, a ferrovia nova que tem lá, que está ligando a região centro-oeste à região norte, a ideia é que você escolha a carga da região centro-oeste para a região norte, ou há possibilidade também de interligar todas as ferrovias? A intenção é que consiga interligar justamente para as ferrovias se conectarem, né? Então, Sim. É para poder se conectar e justamente dar viabilidade com os projetos que estão sendo feitos, né? E a série de investimentos que o Ministério da Infraestrutura também fez e começou, né, nos governos anteriores, é justamente para buscar esse segmento e que ele tenha o crescimento mesmo que é devido no país. Porque durante muitos anos ele ficou sucateado, né, Emerson? Sim. Se a gente falar assim da década de 70 até o meados do meio de 90, a ferrovia ela não teve investimento. Então, e fora isso, eram diferentes, né? Ou você tem a ferrovia que você tem na região sul, é diferente da que tem aqui na região sudeste, centro-oeste. Por conta da questão da bitola, né? A bitola é métrica, né? Uma bitola é métrica, outra é bitola larga, um tem 1 metro, uma tem 1,60 m. Então essa variabilidade acaba gerando um pouco de restrição. Mas a gente costuma dizer que a maioria das ferrovias que para tirar essa restrição, ela tem a bitola mista. Santos aqui ele é todo colocado como bitola mista. Então você tem a operação de ferrovia que opera com a bitola de 1 metro, e você tem ferrovia que opera com 1,60 m. Então é colocado um trilho no meio, que é chamado de mista, como eu comentei, que dá a possibilidade para você trafegar com um trem de 1 metro e com um trem de 1,60 m. Pô, legal. Isso daí alguém comentou alguma coisa comigo que era por conta das guerras no passado, que eles tinham bitolas diferentes, era por isso mesmo? Eu vi alguma coisa sobre isso? A história, né, diz um pouco disso, justamente porque a ferrovia ela começa, né, sendo iniciada pelos ingleses, né? Sim. Então
é o que dizem, né? Que os alemães, para poder pegar e tirar a questão da guerra, na hora que teve as guerras na Europa lá, começaram a fazer um metro para poder não chegar à ferrovia. Mas realmente é dito popular, eu não tenho muita propriedade, não sei. E não sei se realmente é isso ou não, entendeu, Harrison? Pô, mas é interessante demais, né? É. Hoje, por exemplo, aqui em Santos, qual é o principal produto que vem na ferrovia? Hoje a ferrovia ela é muito forte na operação do agronegócio. Sim. Então, a operação de Grãos. soja, farelo e milho e açúcar são, óbvio, né, pela sazonalidade do momento da safra, mas agora no começo do início do ano inicia fortemente a soja, depois lá tem a transversão da soja pro milho, né, Sim. que é o final de safra ali, né, que chama-se de safrinha, mas pelos últimos números a gente vê a safrinha crescendo bastante também. Então, e o açúcar no meio dessa operação também, né, que depende muito do mercado, entra a conexão também da operação do álcool, enfim. Sim. Então, tem essa demanda fortíssima que operacionaliza com a ferrovia, Porto de Santos. Legal. E só dando continuidade no que você estava comentando, aí você voltou para a ferrovia e começou a fazer esse trabalho. Quanto tempo você continuou fazendo esse trabalho na LIT? Então, eu fiquei aproximadamente uns 3 anos nessa cadeira e tive a possibilidade de migrar dela e ir para um terminal marítimo aqui no Porto de Santos. E aí, nesse terminal marítimo, cara, foi muito bacana, porque conectei com outras pessoas também, novamente, um novo desafio. E sempre me desafiando, né? Vou buscar, vou entender, vou ver como é que funciona. E a gente teve a possibilidade, né, de entrar nesse terminal e conhecer, porque eu sempre via da porta para fora. Chegava, entregava o vagão pro terminal e o terminal ali fazia o que tinha que fazer e me devolvia o vagão vazio e eu voltava pro destino para carregar novamente, de forma muito simplista. No meio de estudo existe essa série de variáveis aqui que a gente vem detalhando aí, né? Sim. E aí fui conhecer da porta para dentro. Como é que operacionalizava um terminal? Como é que funciona o terminal? Como é que descarrega? Como é que você vê a capacidade? Quanto cabe de produto? E aí tem uma série de particularidades também. Por quê? Porque o produto tem confiabilidade, o produto tem particularidade, tem densidade, não pode misturar com outro produto, como é que você segrega. Então a logística, né, para você que está em casa, estudante também que está vendo, que é um dos entusiastas aí do Sem Calado, né, vocês que estão vendo, o mundo da logística ele é muito enriquecedor e com uma série de variáveis que conectam com esse assunto e que faz toda a diferença. E querendo ou não, relacionado à performance, se você não tiver muito bem conectado com planejamento e com uma visão sempre futura daquilo que você vai realizar, muitas das vezes você pode estar fadado ao fracasso. Sim. Então, a ferrovia, como a gente comentou, né, é uns trens muito longos. Chegou com um trem aqui em Santos, você não tem mais oportunidade de errar, porque o conflito é muito grande, são 26 terminais com operações distintas, né? Tem terminal que opera mais container, tem terminal que opera agronegócio, tem terminal que opera bag, celulose. Ou seja, você chegou aqui, você não tem tempo mais para errar. E aí como é que você faz isso acontecer de forma antecipada para garantir essa operação? E os terminais, durante muito tempo, foi uma quebra de paradigma que a gente vem fazendo com a ferrovia, que foi feita com a ferrovia, de entrar nesses terminais e mostrar o valor dessa informação. Sim. Porque muitas das vezes, e aí essa migração, Emerson, quando eu vim da ferrovia e entrei para dentro do terminal, a gente conseguiu mostrar isso de forma muito tangível, porque de forma estratégica, aí novamente, o que você teve, né, do âmbito analítico, te mostrou propriedade, porque aí com números a gente começa a embasar e mostrar o crescimento. Sim. E aí a questão só da comunicação, a gente conseguiu movimentar o terminal de forma como a gente nunca tinha movimentado. Porque a informação conseguiu dar subsídio para a ferrovia não errar mais. E de uma forma muito humilde, mostrar realmente que os interesses comerciais eles conflitam muito. E aí no meio desse emaranhado dessas variáveis,
Você é o transportador, você é o operador. E no meio de você tem o player, tem o trader, tem o dono da carga. E aí você fica no meio dessa disputa. E aí, no meio disso, mas de forma racional, como você é mais produtivo? Porque a cadeia está perdendo se não estiver operacionalizando. E aí, os interesses comerciais, muitas das vezes, eles não podem falar mais alto. Enfim, cara, finança, grana, é o que está na mesa, é o que se discute, tudo bem. Mas quanto você é mais produtivo para conseguir viabilizar volumes, gerar melhor ciclo do próprio vagão e gerar melhor ciclo do terminal. Porque pensa comigo, você tem a capacidade de operacionalizar e você é barrado por decisões que te afetam hoje, que lá na frente você está perdendo muito mais dinheiro. Com certeza. Se você colocar o navio que você deixaria de operar porque a ferrovia não conseguiu trazer a carga mais rápido, por conta de uma decisão, então esse foi um grande desafio que a gente viu ali que como a gente consegue trazer as boas informações e conseguir, com isso, fazer bons planejamentos. Sim. E era só a questão da informação, Emerson. Como a gente refinava ela, óbvio, garantindo a confiabilidade, né? Até por questão de compliance, sendo muito, muito transparente, mas que aquilo ali, dentro do limite, você conseguisse operacionalizar melhor o terminal. E o terminal, naquele momento, numa operação na época de 2019 para 2021, óbvio, teve os investimentos também que foram atrelados a isso, mas como todo aquele investimento suportaria o dinheiro investido. Sim. A gente saiu de uma movimentação na época de 4 milhões de toneladas, conseguimos rampar para quase 7 milhões. Então, quase que dobrou a operação também daquele terminal. Isso foi muito bacana e muito positivo. Muito bom. Estamos então aqui com o seu Carraro, contando a história dele na ferrovia. A gente vai fazer uma pequena pausa, só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores, e a gente volta rapidinho, não sai daí não. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Falei que ia ser rápido? Estamos de volta então com o Antony Carraro, contando um pouco sobre ferrovia pra gente. A gente estava aqui nos bastidores conversando, né, sobre algumas curiosidades, e aí veio a pergunta. Você falou numa composição com 160 vagões. Sim. Quantos quilômetros isso dá isso? 3 quilômetros. Como é que controla isso numa cidade como Santos pequena? É desafiador. Como eu comentei lá no início, né? Para todas as operações que a ferrovia tem que fazer, o grande desafio está muito atrelado à informação. Como você conecta essa informação, a tecnologia, a busca de informações, para que você consiga, né, de forma otimizada, chegar com o trem e ele tenha realmente capacidade para descarga. E ele não afete, não impacte a sua operação. Então, hoje, né, a ferrovia está com uma série de recursos e investindo muito, né, em tecnologia e tem uma série de
de anexos, né, que a ferrovia utiliza hoje, que compõem esses investimentos justamente para garantir essas informações antecipadas, que são conectadas junto com os terminais também, conectada com a ferrovia, para que a pessoa que esteja na ponta lá fazendo, né, por exemplo, aqui um controlador de tráfego ou um programador ali que esteja fazendo essa atividade, consiga tomar as melhores decisões no dia a dia. E aí, Emerson, assim, trazendo um pouco isso para o cenário, né, até para ajudar também a turma que vai estar nos assistindo, a ferrovia, pela questão do dinamismo, né, até usei um pouco a analogia para você, o porto hoje nas duas extremidades, cada um tem aproximadamente 7 quilômetros aqui, Sim. né? Um trem, nós estamos falando de 3 quilômetros, de 2,5 quilômetros a 3 quilômetros. Sim. Você colocou um trem desse numa linha do porto e ele não tiver realmente capacidade de descarga, ele vai afetar de alguma forma a capacidade de um outro terminal, de uma outra operação e do porto inteiro. Então, usei até um pouco da analogia com você, né? Uma operação de container, um movimento de um ship planner. Ele tem ali um container que ele vai colocar para Antuérpia. E aí, esse container não vai passar primeiro lá e ele vai ter que fazer esse movimento vai impactar demais. Sim. A ferrovia é a mesma coisa, só que é uma dimensão de extensão extensa, grande. Chega uma composição dessa, ela é seccionada aqui para poder ir para os terminais? Muitas das vezes tem terminais hoje que recebem a composição inteira, tá. né? E tem terminais que muitas das vezes para poder otimizar e até para uma decisão logística também do próprio player, né, da própria ferrovia, ele decide fracionar esse trem. E aí ele coloca metade do trem num terminal, metade do trem em outro terminal, e queira ou não, gera manobra, gera atividade de campo. E aí, muitas das vezes, quando você operacionaliza esse terminal para uma descarga, Emerson, automaticamente você está contando que aqueles dois terminais vão estar operando da mesma forma. Sim. Óbvio que nem todos são iguais, mas você está contando que aquele vagão retorna. E aí tem todo um planejamento por trás que é feito, contando matematicamente em relação a tempo, performance para descarga, para garantir o retorno, né, desse vagão o quanto antes possível para otimizar ciclo e para poder ganhar também produção. Eu imagino como seja complicado, até porque não é apenas um operador, né? Sim. São operadores diferentes. Então, para você conseguir gerenciar isso, e as linhas são as mesmas, né? Exatamente. São compartilhadas? As linhas são compartilhadas para esse atendimento e cada terminal tem a sua de forma exclusiva. Sim. Mas, mesmo assim, para onde passa um, está passando o outro, né? É muito parecido com uma via pública, né? Então, Nossa. Por isso que eu estou falando, e reforcei, né? Esse grande desafio da informação é o que consegue realmente dar hoje a possibilidade para o porto operacionalizar bem. Sim. Muito bom. E só voltando lá ao teu raciocínio lá. Então, você retornou e começou a trabalhar agora cuidando dentro dos terminais, né? Sim. Para descarga. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei nessa operação durante 2 anos e meio. E aí, como eu comentei, né? Foi um grande ganho, me deu uma ótima visão da porta para dentro. E aí tive a oportunidade novamente de voltar para a ferrovia. Já entendendo ali que dentro do meu ciclo, né, não voltaria, acreditei que é tudo no tempo de Deus, né, mas acreditei que talvez os caminhos iam ser diferentes e aí me bateu a oportunidade na porta novamente e eu voltei para a ferrovia e foi um grande desafio também, porque foi uma grande mudança, porque a ferrovia estava vivendo aqui em Santos, eu consegui participar de perto de ótimos projetos que estão acontecendo. Tive a possibilidade de participar de perto de mudanças de concessão, conexão de operações de materiais, né, que são construídos para órgãos públicos, algo que eu não tinha participação até então. Sim. E foi um grande desafio, um grande aprendizado, foi uma ótima oportunidade. E passei durante 4 anos, né, trabalhando como responsável da operação de Santos e do Guarujá também, né, na operação ferroviária, ficando à frente desse time aí, que é um time maravilhoso, pessoas são sensacionais, que eu tive grande oportunidade de me conectar, né,
E foi um grande aprendizado, porque justamente como eu te comentei, né, algumas coisas foram mudando e a gente teve que, dentro desse projeto todo que aconteceu em Santos, que ainda está acontecendo, é muito o que a gente costuma dizer que é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Uhum. E isso é um grande desafio, porque te requer muita resiliência, entender muito como é que o time também de manutenção, que depende daquilo para poder executar, como caminha com a gente, né, para poder realmente, porque se você tiver só a visão operacional, ou só a visão de planejamento, entendendo que tem que produzir, e aquilo não vai parar, que aquilo não vai precisar da manutenção para poder executar, você não consegue chegar num determinado fim futuro. Sim. E não vai ter uma visão um pouco mais distante daquilo onde vai te levar. Então também foi um grande desafio e essas pessoas que passaram por esse caminho me ajudaram bastante para poder ter essa visão. Sim. E essa visão foi muito atrelado a servir, a ser uma pessoa que contribui, uma pessoa que ajuda. Isso me provocou, sem dúvida nenhuma, a ser muito melhor. E até falando em ser melhor, com essa experiência toda que você teve, essa bagagem na área da ferrovia, você agora está com novos projetos. O que fez você mudar assim, a tua cabeça completamente? São 20 anos aí de caminhada, né, Emerson? Que é o que a gente vem comentando. E minha família é a minha base de sustentação, assim, meu alicerce, né? Conversando muito com a minha esposa, a gente vem falando sobre ciclos, né? O que a gente começa, o que a gente conclui. E sou muito grato a tudo que eu aprendi no âmbito corporativo. Sou muito feliz. Mas eu entendi que é o momento de eu buscar empreender. É algo que já vinha latente no meu coração, né? Novamente, acho que obra de Deus também. A gente vem falando muito, né? Conecta muito com a questão do esporte também, mudança de vida. E aí eu fiquei com isso para mim, Emerson, que eu tinha que buscar algo que realmente atraia com o meu propósito, né? Então, durante todo esse... E acho que não tem problema nenhum a gente se conectar novamente, Sim. entender que outras coisas tem que buscar. E eu entendi que era o meu momento de começar a empreender, de buscar novos desafios e usar tudo isso que eu tive dentro do âmbito corporativo, que eu seja realmente o protagonista do meu negócio, né? Sim. E aí surgiu a Carrara Engenharia, que é algo que, assim, a gente como família, né? Eu estou muito feliz, me sentindo muito realizado, porque a gente começou a desenhar do papel e está começando a ganhar corpo, está começando a existir, está começando a entrar no mercado. A gente está acreditando que realmente vai conseguir fazer bons feitos, vai conseguir entregar trabalho de excelência no âmbito civil, né? Atrelando tecnologia, automação, buscando também um âmbito de excelência naquilo que a gente vai realizar. Sim. E você comentou que essa mudança começou na tua cabeça não só com essa mudança de querer empreender, mas foi uma mudança geral. Você deu uma guinada na tua vida totalmente. Que foi o que a gente comentou, né, aqui nos bastidores. Eu passei por um processo de emagrecimento, né, acho que venho desde o ano passado buscando o meu eu mesmo como Anthony melhor, justamente para ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um profissional melhor. Sim. E o esporte vem me ajudando bastante, né? Acho que a corrida tem sido uma descompressão assim também para o meu crescimento. A academia também é algo que eu faço regularmente, não abro mão, Sim. Não tem negociação. O acordar cedo de forma regular também tem me ajudado muito, Emerson. Uma padronização de horário para acordar, também tentando buscar para ser inegociável. E isso é uma reformulação geral do meu eu mesmo, para mim mesmo. E tem me ajudado demais. E aí foi aí que eu, diante de tudo isso, Emerson, chegou meus 40 anos, né, que é o que a gente estava comentando, é o momento da virada. E isso, falei, cara, é agora que eu vou mudar o ciclo e vai acontecer.
Que legal. E Deus vem me honrando, vem me ajudando todo dia, vem me colocando pessoas melhor. Você é uma das pessoas também que tem me conectado. O amigo que estava aqui anteriormente também é uma boa pessoa que também vai conectando. Sim. O amigo que está no Take, ele é um excelente profissional também. Então, Sim. é isso que a gente vai vendo que Deus vai preparando no caminho, né? Sim. A gente costuma dizer que, dentro da minha casa, minha esposa coloca muito isso, que é como andar sobre as águas, né? Como Pedro fez naquele momento que ele saiu do barco para poder encontrar Jesus. Sim. Estou no mesmo âmbito, colocando um pé de cada vez, sabendo que eu vou conseguir andar sobre ele. Muito bom, parabéns. Eu agradeço. Parabéns pela decisão. Sem dúvida, obrigado. E agora, dando continuidade, né, na tua carreira, a gente sempre fala que é feita de histórias, né? Sim. Tem histórias boas, histórias ruins, histórias engraçadas. Tem alguma história legal que você gostaria de contar da tua carreira? Que tenha marcado? Tenho várias, né? Tenho várias, graças a Deus. E eu sou muito feliz, e justamente acho que de toda essa caminhada que a gente tem de operação, o Porto é muito enriquecedor, assim, é muito bacana. Tanto que uma das intenções é que a Carrara Engenharia opere bastante no Porto, tá? Sim, opa. Quando eu comecei, a galera era muito sarrista, né? E teve duas pessoas que chegaram para mim e pegaram um menino novo, né? Falaram, Anthony, a gente precisa que você vá agora no almoxerifado. E aí, novamente, né? Atrelado à vontade. Não que seja pouco raciocínio, mas pouca crítica, né? Sem criticar nada. Anthony, vai lá agora e busca pra gente o pneu pra colocar no rodeiro. Pô, roda de trem? Mas eu não questionei. Eu falei, cara, eu quero servir, eu vou lá porque esses caras estão me pedindo e eles estão pedindo, eu vou fazer. Pô, cheguei no almoxerifado lá. O amigo tá pedindo pra poder pegar aqui o pneu pra poder colocar no rodeiro. O cara olhou pra mim assim, sério mesmo? Eu vou te mandar, ele mandou, eu vou te mandar uma caixa aqui. Cara, ele colocou um monte de... Mas não pode abrir, você chega lá e entrega pra eles. Aí dentro de uma caixa ele colocou umas madeiras, colocou lá um pedaço de sapata, que a sapata é o que dá frenagem no rodeiro. Poxa, é pesado, é de aço. E eu levando aquele negócio, cara, pra entregar na mão dos caras lá, e na hora que eu entreguei, os caras, pô, você trouxe mesmo? Eu falei, trouxe, tá aí. Ele mandou te entregar. Mas ele pediu pra mim não abrir, aí já começaram a dar risada já. Cara, judiaram do cara Que pra ir lá e judiaram cara. do cara pra voltar também. Que sacanagem. Ou seja, né, isso aí rodou durante um bom tempo, cara, durante a turma, enfim, foi algo muito inusitado. E fora as séries, né? Cara, o Porto é algo... cara, é muita coisa. É surpreendente, Com é muita certeza. coisa. E aí, se não tiver esse âmbito, às vezes, de muita amizade, e um cenário legal e saudável, né? Sim. A gente caminha muito hoje por uma mudança de cultura, a gente entende que a questão de como lidar com as pessoas, né? Sim. A questão da integridade, né? Respeitar a identidade de cada um. Isso é algo muito latente e que faz todo sentido, que cada um é de um jeito. Cada um a gente tem que respeitar todo mundo da forma como hoje é. uma situação como essa seria considerada um bullying, mas para Exatamente. você lembra disso como algo até carinhoso, né? É justamente isso, porque é exatamente isso. Se a gente vai levar hoje no âmbito que a gente vive, nos códigos de éticas que as empresas têm hoje, e realmente faz todo sentido, e eu concordo, porque eu era a pessoa que era capaz de ir lá buscar e voltar. Sim. Mas se a gente está lidando com uma pessoa que não tem essa capacidade, Exato. é algo que realmente leva à reflexão de entender, né, que tipos de brincadeiras hoje, elas não são mais como tem que ser antes. Sim. Então, de forma saudável, tem que ponderar bem como é que vai tomar essas decisões. Sim. E aproveitando o gancho, falando de pessoas, esse é o momento de você fazer homenagens para pessoas que foram importantes na sua trajetória. Opa, bacana. Momento difícil, assim, né? Mas eu sou muito grato, primeiramente, a Deus. Acho que, sem dúvida nenhuma, pela honra e glória de Deus aqui, se eu cheguei onde cheguei é porque Ele me colocou. Sim. Se eu tô aqui hoje respirando e saudável é também porque Ele me deu essa possibilidade. Segundo, a minha família, sem dúvida nenhuma.
a minha esposa e a minha filha. São pessoas essenciais assim, para o meu crescimento, que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer momento que eu esteja vivendo, nunca abrem mão de mim, nunca deixam de acreditar em mim. Sim. Então, acho que eu vejo que é isso que me dá força, Emerson, para todo dia sair de casa e vencer todo dia o que a gente tem aqui fora para poder desbravar, né? Sim. Próximo passo, pessoas profissionais que marcou muito a minha carreira. Acho que agora a última, eu vou fazer questão de comentar. Foram as pessoas que eu tive na última empresa agora, foram pessoas assim que agregaram demais no meu crescimento, me deram oportunidades de crescer, acreditaram de fato que eu ia assumir alguns desafios e me ajudaram muito. Marcelo Ricardo é um deles, foi meu último gestor. Então, tanto pelo âmbito da amizade que a gente criou, como também no âmbito do profissionalismo, sempre soubemos separar muito bem isso, mas foi uma pessoa que reforçou e acreditou demais em mim. As pessoas que caminharam do meu lado também, Igor Albuquerque, também faço questão de reforçar, uma pessoa que me ajudou muito. Menino mais novo que eu, com uma mente brilhante, que eu vejo um grande crescimento também nele profissional. Igor Santos, cara, inúmeras pessoas aí que foram, sim, sensacionais. Everton, Marcos Freitas, isso, eu colocar homenagem aqui, eu vou até pedir desculpas, porque sempre esquece alguém, né? Acho que não fica muito latente, mas são pessoas que caminharam comigo e acreditaram. Sim. E pessoas que até hoje também ainda continuam no meu círculo pessoal e que ainda continuam conectando comigo e fazem questão de saber como a gente está, saber como é que as coisas estão, como é que está caminhando os projetos. Isso é muito bacana. Porque, queira ou não, são pessoas que, de outras empresas também, parceiros, pessoas que, Thiago Nunes, Citelli. Cara, se começar a falar aqui, são inúmeras pessoas que foram muito bacanas. E que, novamente, são pessoas que me ajudaram muito e que eu tenho certeza que eu posso contar daqui para frente com os meus novos desafios que eu estou buscando. Sei que continuam caminhando comigo. E, inclusive, você havia comentado de pessoas também agora que estão te ajudando também nesse teu novo momento, tanto nessa questão física, né? Nessa questão da corrida que você agora abraçou, né, como uma causa. Né? Você estava contando. Como está sendo essa experiência para você? Poxa, Emerson, acho que é o que dá satisfação hoje, né, como crescimento, né? Eu tenho alguns desejos em vida ainda que eu quero realizar, né? Quero correr uma maratona. Pô, que legal. É um alvo que eu coloquei e esse alvo está para o ano que vem. É onde eu também faço 42 anos. Então, quero conseguir buscar os 42 anos de idade com 42 quilômetros de corrida. Pô, legal. É um marco para mim e para minha família. É um desejo. E pessoas que estão caminhando comigo, que estão incentivando, né? A gente costuma dizer que muitas das pessoas que mais nos admiram são aquelas que menos nos conhecem. É verdade. E eu tenho percebido muito isso na prática mesmo, que pessoas que no meio da trajetória vão nos vendo e vão conhecendo, vai se entusiasmando com a história e vai entendendo e querendo saber como chegou, o porquê chegou. E são pessoas que têm me ajudado muito e sou muito grato a todos aí que têm compartilhado, têm acreditado. A pessoa te chamou para treinar, te chamou para correr, já está entusiasmado com você. Então, isso que eu te falei, te convido a correr, porque o que você fizer, 1 quilômetro, 500 metros, vai te colocar diferente da pessoa que não está correndo nada, que não está fazendo nada, que não está praticando nada. E isso é vencer as suas próprias fraquezas, entendeu, Emerson? Sim. Diz muito de submeter suas vontades e cavar as masmorras aos vícios. Ou seja, se você está fazendo isso, automaticamente você está vencendo a si mesmo. E está vencendo a si mesmo te dá a possibilidade de vencer qualquer aspecto da sua vida. Sim. Então, no aspecto profissional, no aspecto intelecto, no desbravamento dentro da sua casa, enfim, tudo isso vai te colocar de uma forma diferente. Por isso que eu entendo que o esporte ajuda e auxilia demais a gente crescer de forma de potencial. Muito bom, excelente. Muito bacana. E agora,
Vamos agora para o Papo de Convés. Aham. É um quadro em que o convidado indica um livro. Né? Você está falando tanta coisa legal, aí imagino que você tem um livro bem bacana para poder indicar para o pessoal aí também, né? Não, bacana. Eu comecei a ler esse livro, já estou pro final dele, mas eu vou compartilhar. Comece pelo porquê. Para você que está buscando empreendedorismo, também quer buscar alguma coisa diferente para sua carreira, quer empreender, é um livro que ajuda muito, porque muitas das razões ele te coloca em patamares diferentes. Muitas das vezes não são as respostas, são as perguntas. Uhum. E de quem é esse livro? Do Simon Sinek. Muito bom. É um ótimo escritor que vai ajudar bastante aí quem está buscando empreender. Legal pela dica. Então, você que está acompanhando aí, está vendo um QR Code na sua tela aí, é só você acessar, que você vai dar direto, através do nosso parceiro Amazon, você vai poder comprar esse livro com super desconto do Sem Calado. Então, uma ótima dica aí. Bacana. Muito obrigado pela indicação aí. Eu que agradeço. E seja de bom frutos para todos aqueles que querem buscar alguma coisa também diferente na sua carreira. Com certeza será. Muito obrigado. Eu Chegamos no agradeço. final. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo contar um pouco da sua história, compartilhado um pouco da sua experiência. Sensacional sua história. Muito obrigado. Muito legal a tua história e a questão da tua vida pessoal, da tua mudança. Isso daí com certeza é muito motivador. Quem está acompanhando aí, Legal. Com certeza pode se inspirar, né, para procurar ser uma pessoa melhor também. Sim. E crescer. Sim. Muito bom mesmo. Como diz uma passagem, que tudo pela honra e glória de Deus novamente, Sim. Que eu diminua e ele cresça. E que a gente consiga compartilhar e seja fruto de bons grados para aquele que está nos vendo aí. Com certeza. E vamos Amém. agora para a parte final. Vamos para o A Deriva. Eu vou falar algumas palavras e você vai dizer o que você quiser sobre ela. E a gente finaliza na última questão. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá. Da experiência que você teve na ferrovia, você passou por todos os segmentos da logística, da ferrovia. Só não foi maquinista, né? Pelo que eu vi. Por todos esses segmentos que você passou, o que mais te encantou? O que você mais gostou? Da parte operacional, administrativa, analítica, gestão? Sim. O que foi? Todos lá são extremamente importantes, Emerson. Sem dúvida nenhuma, se completam de uma forma muito, muito racional. Mas a mais encantadora é a operação. É lá que tudo acontece, é lá que as coisas andam, é ali que é o coração do negócio. Então, né, a operação ela é realmente encantadora e faz toda a diferença. Se você realmente Sim. utilizar isso de uma forma muito, muito genuína, te ajuda muito a crescer como profissional. Você aprende muito com o time de campo, é muito bacana. E nessa tua trajetória toda, a tua família, qual foi o papel dela? Sem dúvida nenhuma, o alicerce. Se a gente for falar trazendo para a engenharia aqui, se for falar de fundação aqui, realmente nenhuma é a conexão entre as raízes, né? Então, é aquilo que me deixa mais forte, é o que me impulsiona, é olhar para minha filha e para minha esposa todos os dias, sem dúvida nenhuma, a certeza, como eu comentei, todos os outros blocos aqui, é o que dá tração para a gente poder pegar e ao gás e energia para o dia a dia. E nessas mudanças que acontecem na tua vida, você acha que isso aconteceu por acaso ou são propósitos de Deus? Sem dúvida nenhuma, é Deus no caminho, atrelado ao meu propósito. Então, ele é a direção, né? Então, novamente, eu sou muito grato, porque se não fosse e falar de Deus para mim é algo que me deixa muito, muito emocionado e muito feliz, porque é tudo pela honra e glória. Então, novamente, se eu cheguei aqui, estou aqui, e a minha família hoje também tem um Anthony melhor, é graças a ele. Certo. E para a gente encerrar agora, você contou a história do pneu para o trem, que você foi pegar, mesmo achando um negócio meio impossível no teu início da carreira, mas você foi porque você acreditou que aquilo ali, você tinha que fazer aquilo. Hoje, com a experiência que você tem, se alguém te pede para fazer algo semelhante, você teria a mesma reação? Sem dúvida nenhuma, não, porque acho que um pouco disso, né, para quem está nos assistindo, conecta um pouco de crítica, né? Então,
eu não criticava, eu só estava com a vontade de vencer. Então, se eu pudesse dar uma dica para aqueles que estão começando agora na carreira, estão iniciando, é buscar realmente se aperfeiçoar, entender que a leitura faz parte da sua vida, né? Criticar aquilo que você recebe, sair daquele ambiente, muitas das vezes que a gente está conectado e entende que aquilo ali é só o nosso mundo. Não, a gente tem uma série de outras coisas que acontecem ao nosso redor. E, óbvio, né, se eu tivesse a crítica que eu tenho hoje, nunca que eu faria aquilo mesmo, mas o recado que fica é que eu só era uma pessoa com muita vontade e não tinha a crítica necessária para poder entender que aquilo não era para ter sido feito. Então, é realmente criticar aquilo que você recebe a todo momento, de forma positiva, Sim. de forma do crescimento. E saber que sempre existe um porquê. Nada acontece por acaso. Um trem não se movimenta por acaso, um navio não se movimenta por acaso, um container não é colocado por acaso. Se você vai, né, eu costumo sempre falar isso para o meu time na parte da execução operacional. Nada acontece por acaso. Então, você não está aqui somente para poder colocar um trem para um lado, um trem para o outro. Você está aqui para poder fazer diferente. Existe uma razão e circunstância porque isso aqui está existindo. E é importante entender que, quer ou não, te coloca na crítica e te traz um ser um profissional melhor. Sensacional. E com essa resposta encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco, acompanhando essa história sensacional de vida, uma história profissional rica demais, e tenho certeza que vocês gostaram bastante. Então, curtam, encaminhem para os amigos e você já sabe, toda quinta-feira mais um episódio novo, sempre sensacional. Valeu, pessoal!